Oi, quarto ano, tudo bem? Estamos na nossa aula de ciências. Nós vamos começar a correção da página 121 do seu livro de ciências. Abre lá. A primeira pergunta diz assim: por que a realização das plantas com o meio ambiente é muito restrita? Porque as plantas não possuem os sentidos presentes nos animais. B. O que é fototropismo? É a recepção pelas plantas da luminosidade ao ambiente, do ambiente. C. Como sabemos que as plantas conseguem procurar água? Sabemos porque elas direcionam sua raiz aos locais onde há mais água. Vamos fazendo a correção, tá? No exercício 2, vocês tinham que separar as plantas que estavam lá naquele retângulo de acordo com o seu grupo. Plantas venenosas, nós temos a ortiga, a Comigo Ninguém Pode, a Velos e as espiradeiras. Agora, as plantas que servem como remédio, nós temos hortelã, boldo, erva doce, cidreira e eucalipto, tá? Na página 122, nós temos assim, ó, as perguntas. Vamos ler. Escreva o nome das plantas que estão em extinção: palmeira, pinheiro do Pará, sorriso de Maria, pau-brasil, rabo do galo. É galo, tá? Eu coloquei gato. Deixa eu só fazer a correção aqui. Então, vamos lá, rabo do galo. Número 4. Por que as plantas expandem suas folhas e as flores durante o dia? Ela expande por causa da luz solar. 5. Em que período do dia ela se contrai? Ela se contrai à noite. Por que devemos respeitar e valorizar o ambiente nos quais encontramos espécies de plantas? É para favorecer o equilíbrio ecológico e garantir a sobrevivência dos outros seres vivos. No exercício 7, ele pede que, de acordo com o que foi estudado, escreva como as plantas a seguir se adaptam ao meio ambiente. Os cactos. Deixa eu abaixar para vocês lerem. Os cactos, eles sobrevivem longos períodos de seca, pois acumulam água em seu caule. Agora, as algas normalmente não têm a mesma necessidade de apoio, e essa é uma das características que favorece a sua sobrevivência nesse ambiente. 8. Copie apenas as informações verdadeiras. Os frutos podem ser consumidos como alimento? Sim, os frutos podem ser consumidos como alimento. Próxima. Todas as flores podem servir de alimento? Não, nem todas, viu? As folhas produzem alimento para a planta viver, que é a C. A D. Jasmim, rosa, violeta são utilizadas na fabricação de perfumes. Essa está certa. A C e a D estão certas. Só. A 8, a questão 8, 9 era uma questão de cunho pessoal. Quem estava na aula ao vivo, com certeza nós socializamos essa pergunta, tá? Agora, número 10 diz assim, ó. Encontre no diagrama as palavras que correspondem às questões abaixo. Depois escreva-as nos espaços abaixo. Então, 6 palavras estão na horizontal, que é alimentação, em extinção, indústria, devastação florestal, plantas, reserva ecológica. E uma palavra está aqui, ó, na vertical, que é a medicação. O exercício de número A, B, C e D tá assim. Recurso natural do que dependemos muito são as plantas. B.
no que os vegetais são importantes em nossa vida. São importantes na alimentação, indústria e medicação. O que pode causar o desequilíbrio ecológico? A devastação florestal. D. O que impede a ação danificadora do homem em relação às plantas? A reserva ecológica. E. Palmito, pau-brasil e pinheiro são exemplos de plantas em extinção. Faça toda a correção aí do livro. Se necessário for, volta, pause, tá? Agora, nós vamos lá para a correção do caderno. Pega lá o teu caderninho, vamos lá. A lição de sexta-feira passada. Ela começa assim, ó. De acordo com o que estudamos, escreva como as plantas a seguir se adaptam ao ambiente que vive. Os cactos. Os cactos sobrevivem a longos períodos de seca, pois acumulam água em seu caule. Aí depois vocês tinham que falar sobre as algas. As algas normalmente não têm necessidade do apoio, pois ela tem uma das suas características é que favorece a sua sobrevivência no ambiente mais seco, né? A número 2 era pessoal, vocês tinham que falar sobre uma pesquisa de alimentação, medicação, artesanato, indústria, os vegetais que são utilizados em todas essas especialidades, tá? Aí quem estava na aula ao vivo, nós comentamos. 3. O que são plantas tóxicas? São as plantas que, se ingeridas, causam danos à saúde e pode ainda provocar degeneração física e mental ao ser humano, tá? Muito sério, né? Agora, faça a correção e faça também os exercícios do seu livro. Um beijinho!